Tá com a minha tela aí, né? Deixa eu colocar em tela cheia. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Eduardo, da Organize Meu Condomínio. Aqui na Organize Meu Condomínio, a gente acredita que o mercado condominial precisa de uma revolução. E essa revolução a gente faz através da transparência, economia e eficiência, usando a educação, que são esses nossos bate-papos com especialistas, conhecimento. A gente tem uma área no nosso site com muitos materiais, e-books para o síndico poder baixar e se especializar. E a tecnologia, que é o nosso carro-chefe, que são as plataformas e aplicativos que a gente oferece para os síndicos. A gente sempre procura trazer bons parceiros e parceiros confiáveis para interagir com os nossos clientes e amigos. É o caso do Banco do Brasil, que é nosso parceiro para soluções financeiras, abertura de conta, e toda a parte de integração bancária com o Banco do Brasil. Hoje, bom, aqui está o nosso QR, pelo QR Code você consegue escanear e conhecer mais do nosso trabalho e do nosso site. Hoje eu trago aqui o meu amigo, o professor Guina. Ele é professor dos meus filhos, é um cara que eu admiro muito, foi jogador de futebol, profissional, enfim, ele tem uma história legal de futebol, também dá aula de futebol, ele é um profissional multidisciplinar e ele está aqui para trazer para a gente um pouco dessa visão da inteligência emocional, que é muito importante para o síndico e para todo mundo que trabalha no condomínio. A gente estava batendo um papo aqui antes da gente entrar, falando das dificuldades e dos desafios que todo síndico tem, né? Então, a gente, no dia a dia, tem uma série de conflitos que a gente tem que saber colocar panos quentes, tem que saber mediar, tem que saber ser duro, tem que saber ser terno também. Então, esses diferentes momentos e diferentes ferramentas que a gente precisa na atividade de síndico é muito importante para a gente também não entrar num burnout, não ter ali uma crise psicossomática, de saúde. E o Gui ainda está aqui para a gente, para trazer algumas ferramentas para ajudar a gente nessa condução da nossa saúde emocional. Tá contigo, Guina. Vou mudar aqui para a sua apresentação. Eduardo, desculpa, tá com alguma reverberação de áudio aí. Eu também não estou ouvindo direito, Edu. Eu acho que você tem que. Você está na rede certa? Agora eu fechei o áudio, agora quem vai tocar é o Guina. O Guina falando, eu vou trocando os slides. Maravilha. Olá, gente, boa noite. De verdade, todos, né? Espero que todos estejam bem. Amo falar de inteligência emocional. Tenho trabalhado à frente de grandes projetos e principalmente dentro da escola onde eu trabalho há mais de 10 anos. E quando eu recebi esse convite da Cláudia e do Du, eu fiquei muito feliz, né? Porque nós sabemos aí que eles conhecem muita gente, né? Mas aprove aí eles estarem dando essa rica oportunidade para mim, para que vocês possam conhecer também um pouco do meu trabalho. E aqui eu quero apenas refletir com vocês e dar algumas ferramentas da inteligência emocional. Sei que a maioria de vocês aqui são síndicos, é o trabalho, né, que eles desenvolvem, e eu tenho a plena certeza que não é um cargo, uma função, melhor assim dizer, fácil, né? Acredito que as funções na nossa vida já não são fáceis, mas quando nós estamos dentro de uma comunidade, né? Dentro de um espaço onde muitas pessoas palpitam e muitas pessoas sabem ou muitas vezes acham que sabem coisas, fica um pouco mais complicado. Então, realmente estou muito feliz nesta noite de estar aqui com vocês, tá? Em qualquer momento vocês podem parar aqui, vocês podem perguntar. Não sei se vou responder todas as suas perguntas, né? Mas aquilo que estiver ao meu alcance, nós estaremos aqui trocando ideia, ok?
Deixa eu falar um pouquinho de mim aqui, que é o nosso segundo slide. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Agnaldo, mas sou conhecido como Professor Guina. Só para vocês terem uma ideia, minha história começa ali com 2 anos. Eu acho que isso é muito importante para vocês conhecerem a essência de quem está falando com vocês. Eu prometo ser bem breve. Eu, com 2 anos, tive câncer no meu olho. Eu tive retinoblastoma, um tumor na retina, onde eu perdi meu olho. E o fato de ter tido este câncer, então eu já passei a minha infância com muitos traumas. E é aqui que eu já quero dar alguns apontamentos. Saiba que as pessoas que você trabalha, elas têm traumas na vida delas. Todas as pessoas carregam uma carga emocional de um passado quando criança, né? Principalmente pessoas que não tiveram condições as básicas, como saúde, como educação, sempre vai reverberar depois quando adulto. Então, de verdade, quando vocês perceberem uma pessoa que ela é muito reativa, que ela é muito brava, que ela não tem paciência, certeza, é uma cópia ali de alguém da família, ou de um pai, ou de uma mãe. Então, a história, a base, ela faz muito, muito, muita diferença na nossa vida. Então, eu cresci completamente assim, através desse trauma, uma criança muito insegura, uma criança que não tinha como ficar na frente de outras pessoas, uma criança que não tinha sonhos. Mas ali, com meus 14 anos, quase entrando ali na adolescência, tive um sonho de ser atleta de futebol profissional, onde recebi vários nãos, inclusive pessoas adultas que olharam para mim e falaram assim: olha, você é um adolescente, você tem potencial, mas nunca será um jogador profissional porque você é cego de um olho. Então, outra ponte que eu quero fazer aqui com vocês: existem pessoas no condomínio de vocês que não conseguem falar com criança, não conseguem falar com adolescente, tem uma dificuldade em ser assertivo, tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ser empático. Muitas pessoas adultas esquecem que foram criança um dia e a geração mudou completamente. Então, vivenciei essa situação de pessoas adultas, elas quererem, de certa forma, elas queriam matar o meu sonho. E aí eu vou e dos 17 para 18 até os meus 22 anos eu consigo jogar profissionalmente. Passei pelo Guarani, eu passei pela Atlético Sorocaba, joguei lá no Nordeste, no time chamado Potiguar. Então eu consegui jogar, eu consegui ultrapassar aí as barreiras e os obstáculos. E logicamente, como um jogador e amante do futebol, minha primeira formação é em educação física e depois eu saio da educação física e eu vou para a teologia, então também sou teólogo, já tem aí aproximadamente 11 anos que eu sou teólogo, e da teologia eu amei o campo da antropologia, o estudar pessoas, e conheci a psicanálise. E dizem que quem é picado pelo bichinho da psicanálise, ele começa a visualizar o mundo diferente. Então, eu aprendi de verdade o que é a essência das pessoas. As pessoas que um dia fizeram mal para mim, ou tiveram essa tentativa, e essa foi a minha interpretação, hoje estão todos perdoados, porque cada um carregou aquilo que tinha como energia, aquilo que tinha como inteligência, aquilo que tinha como percepção de vida. E tudo bem. O importante é a gente olhar para frente. E eu estou aqui hoje com vocês porque um dia eu decidi olhar para frente e decidi colocar em prática a inteligência emocional. A inteligência emocional começa na minha vida dentro da escola há 10 anos atrás, quando eu tive a honra de conhecer o Dr. Augusto Cury. No meu Instagram tem algumas fotos, eu e ele, e aprendi muito com o Dr. Augusto Cury sobre o ato de unificar a teologia, que é amar o outro como a si mesmo, mas também, mas também a inteligência emocional de ter ferramentas onde você pode olhar para o outro e ser compreensivo com as atitudes do outro. Então, aí começa a minha história dentro dessa área emocional.
Inclusive, depois da psicanálise, eu faço também coaching. Depois eu fui para a hipnose clínica, eu também eu sou hipnoterapeuta. Depois eu fui para a grafologia, ciência que estuda as emoções através da escrita. Então, qualquer pessoa que escrever, a gente consegue analisar a escrita e falar um pouco sobre as emoções da pessoa. Então, eu realmente amo esta área, faço com muita paixão e é por isso que é uma honra estar aqui. Muito obrigado por me ouvir. Sem mais delongas, vamos agora para a palestra, né? Até aqui, meus queridos, alguma pergunta? Fique à vontade. Tem o chat aqui também. Eu vou pedir para o Du me ajudar, né? Se ele escrever e tal, alguma coisa, mas fique realmente muito à vontade. Não sou o dono da verdade. Estamos aqui apenas para construir algo, tá bom? Vamos lá, gente. Setembro Amarelo. A importância da saúde mental do síndico. Nós sabemos que é uma grande... está crescendo a porcentagem de pessoas que se suicidam dentro de suas casas, e essas casas são muitas vezes condomínios. Casas, quando eu digo, eu quero dizer o lar, o apartamento, o espaço onde a pessoa está vivendo. E estamos num mês muito propício a falar disso, porque no dia 10, né, eu não vou dizer que se comemora isso, mas isso é lembrado, né, o suicídio ele é lembrado para a conscientização. Então, estamos fechando quase este mês, falta aí um pouco menos de uma semana, e isso acontece por várias situações, nós não vamos focar nisso, mas é uma situação muito triste, que síndicos passam por isso, infelizmente, todos os dias. E nós estamos aqui para dar ferramentas a vocês, para que vocês possam avaliar um pouco mais as pessoas com quem vocês convivem, as pessoas com quem vocês moram, né, aí em cada condomínio, tá? Então, na realidade, essa palestra ela está sendo uma ponte, né? Ou melhor dizendo, esse mês, o Setembro Amarelo, está sendo uma ponte para que a gente possa falar de saúde emocional, ok? Seguindo, vamos aqui para a nossa introdução aqui. Setembro Amarelo é o mês de conscientização da prevenção ao suicídio. E nesse mês trabalhamos com saúde mental e emocional de forma orientadora e motivadora, desafiando indivíduos a buscarem os principais pilares da inteligência emocional. Isso eu já falei, pode passar, por favor, meu querido amigo Du, por gentileza. Aqui nós iremos falar um pouco, né? E aqui eu preciso da participação de vocês. Muitos de nós já ouvimos falar de inteligência emocional. Certamente você já ouviu falar sobre inteligência emocional. Mas o que é essa inteligência emocional? Você conseguiria responder aí em duas frases, em duas, três palavras? O que seria essa inteligência emocional? Como você enxerga a inteligência emocional? Vamos lá? Vamos participar, por favor. Quero ouvi-los. Eu vou começar aqui, Guina, pegando um pouco do que você falou no começo, que é a capacidade de você se colocar na posição do outro e talvez, no meu caso, não comprar briga à toa. Isso, ótimo. Sim, sim, sim. Isso é inteligência emocional, com certeza. Com certeza. Eu preciso de mais dois. Vamos lá? Mais duas pessoas. Alci, Bom, é isso? oi, Oi, isso, Alci, isso seja mesmo. bem-vinda, Alci. Boa noite. Então, eu acho que inteligência emocional também é você não levar para a sua vida tudo que se passa no condomínio. Você aprender a separar isso. Eu acho que isso é isso que eu quero buscar, embora que eu já trabalho nesse sentido, né? Mas é sempre bom a gente aprender cada vez mais. Ótimo, ótimo. Até porque eu só quero pegar um ganchinho, Alci, e dizer que talvez muitos síndicos
eles têm, em algumas vezes, algumas discussões com o próprio cônjuge ou com os próprios filhos, exatamente por problemas dos outros. E aí faz essa transferência, Exatamente, né? Faz essa transferência. exatamente. E aí, qual síndico que nunca pensou, quer saber? Eu não vou ser mais síndico nada. Quer resolver? Resolva vocês, né? Então, realmente, ser síndico é um chamado divino para a vida de vocês, porque realmente vocês precisam ter uma consciência maravilhosa. Mas é isso mesmo, muito obrigado. Por favor, mais uma pessoa, acho que alguém escreveu. Munei. Munei tá com a mão levantada. Opa, diga, Ney. Olá, boa noite. Boa Eu noite. entendo a inteligência emocional pelo sentido de você agir e reagir sempre com inteligência e não emocionalmente, no impulso, que isso às vezes pode não ser uma atitude inteligente. Ótimo, ótimo, perfeito. Tipo, dentro da inteligência emocional, a gente, nós utilizamos muito, é, em vez do certo e errado, né? Porque daí, qual é a sua posição para falar do certo e do errado, né? Por mais que nós temos ética dentro de nós. Mas a gente fala sobre a inteligência emocional, esse agir e reagir saudavelmente. Até porque nós somos reativos. A diferença é que existem reativos que eles vão ser reativos de uma forma muito grosseira e agressiva. E existem aqueles que vão dar ali de 6 a 10 segundos, né? Que sai ali das nossas emoções para vir para a nossa razão, para que a gente possa reagir de forma saudável, né? Então, ótimo, é isso mesmo. Agir e reagir de forma saudável. Muito bom. A Marisa diz: saber lidar com as próprias emoções, identificando os seus próprios limites. E a Verônica diz: saber dominar as emoções e não levar tudo para o pessoal. Exatamente. E aí eu vou pegar essa ponte também do limite, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas será que nós sabemos o nosso limite? Tipo, como uma criança que vai lá no dedinho, né? Com o dedo na tomada. A criança ouviu falar que ali dá choque. Mas o limite dela é quando ela toma o choque. Porque daí ela entendeu, opa, é aqui. Será que se a gente hoje, né? Então hoje você pode levantar a mão e falar assim, pô, mas eu aprendi o meu limite. Significa que um dia você passou dele. Então isso é muito interessante, refletir sobre isso. A gente só entende o nosso limite depois que a gente passa dele. Senão a gente não consegue compreender o limite. Então, todos nós precisamos de inteligência emocional porque um dia, em alguma área, em algum conflito, em alguma discussão, em algum relacionamento, nós passamos do limite. E hoje nós sabemos, né? Então, muito bom. Muito obrigado, gente. Perfeito. Vamos aqui para uma segunda perguntinha. Aqui tem 3 perguntas, né? Se você busca a saúde mental e emocional, mas aí vocês podem pensar. Mas essa aqui é interessante. Você saberia me dizer quais seriam os principais pilares da inteligência emocional? O que eu preciso buscar na minha vida, aprender, para que eu tenha em mim uma inteligência emocional? Por favor. Umas 2, 3 pessoas. O que a gente precisa, assim. Você fala assim, eu acho que precisa disso. Uma palavrinha. O que eu preciso é equilíbrio e paciência. Eu acho que com essas duas coisas, se eu tiver com paciência e tiver equilibrado, eu encaro qualquer coisa. Agora, se eu tiver. E não posso estar com fome também. Não, mas a fome ela é muito real, porque ela trabalha dentro do nosso processo digestivo e isso mexe com as nossas emoções. Ah, É mas, por isso que Albina, comer, né, doce, 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 a gente fica acelerado. Mexe. no nosso condomínio, quando a gente. Quando eu fui síndico, subsíndico, e tal, quando eu fui subsíndico e tal, e participava das assembleias, a gente sempre fazia um coffee break para receber os moradores. Então, se a assembleia à noite, a gente tinha lá um pãozinho, umas coxinhas, um suco, para ninguém chegar na reunião de barriga vazia, porque a gente sabia que ia dar problema. E eu já vou te dar uma dica, Du. A próxima vez que você estiver em uma reunião dessa, chá de camomila
maracujá, não vem com café e doce, senão o povo vai embora meia-noite. O negócio é loucura. Sim, Alci? A Então, eu Marisa acho. falou que. Oi, desculpa. Pode falar. Não, a Marisa falou que ela precisa de uma válvula de escape. Ah, legal. A Bom, Sandra bom, Rose bom. Também eu falou acho. como não levar para o pessoal quando você sempre andou pelo caminho do meio e o condômino te chama de corrupto o tempo todo. É complicado. Aí você, ó, já vou responder essa. É o seguinte, você precisa saber quem você é. Se isso não é real, se isso é mentira, não leve para o pessoal, porque é uma verdade da pessoa. Não é sobre você que ele está dizendo, ele está falando sobre ele, sobre a percepção dele. Se você, tipo, trazer para si isso como, olha, o que ele falou de mim, não. São as suas atitudes, o seu caráter que vai mostrar, e não para ele, mas para você mesmo, quem você é. Então a gente já corta no ninho, já acaba aqui. Ó, você está pensando isso de mim? Respeito a sua opinião, mas não concordo. Essa opinião é sua, então fica com você. Isso é muito importante. Vamos lá, só mais um aqui, gente. Qual o principal, os principais pilares da inteligência emocional para a gente dar continuidade? Então, para mim, Lina, eu acho também que tem que existir a espiritualidade. Se a espiritualidade não andar junto com o seu pessoal, fica difícil. Eu não estou dizendo religiosidade, mas a espiritualidade. Você tem que buscar, sabe, ter essa conexão com Deus para eu poder olhar o meu irmão, como você falou aí, logo no começo, né? Do seu lado teólogo aí. E eu tenho que olhar, para eu olhar o meu irmão, né? A imagem e semelhança de Deus e ver Deus nele, então, para que eu faça isso, eu tenho que buscar essa religiosidade. Senão eu não consigo, só o si, só eu, só pensando com a minha cabeça, só eu querendo buscar esse lado emocional, eu acho que eu sou muito pequena para isso, na minha opinião. Não, ótimo. Eu acredito muito que as opiniões elas são muito válidas porque você fala da sua essência e de tudo aquilo que você traz à tona como aprendizagem na sua vida. Então, ótimo, é isso mesmo. E não é falar de religiosidade, né? Quando eu fui para a faculdade de teologia, eu fui com o intuito de estudar Deus, né? Então, Tel, né? Deus e logia, estudo, né? Então, eu fui com esse intuito. E aprendi que a religião, esse religare o homem a um divino, é algo que vai ajudar você na tua vida, independente qual é o seu credo, se é católico, se é espírita, se é candomblé, independente. Nós estamos aqui para respeitar uns aos outros e eu vejo, né, como uma ferramenta muito importante, sim, para a inteligência emocional, né? Ok, gente, podemos caminhar ou alguém quer falar mais alguma coisa? Por Mundinho? favor. Eu gostaria, pode ser? Lógico. Tá, bem rapidinho assim, é uma fala complementar em cima do que o Eduardo comentou e outra em cima do que a Marisa comentou. Então, assim, para a gente viver bem, a gente precisa de duas coisas, paciência e beleza. Se tiver paciência, funcionou, se não, beleza, dá umas porradas e tá tudo certo. Porque às vezes a pessoa também precisa de tomar uns enquadros aí, não sou só eu que sou obrigado a ter paciência com quem está incomodando. Então, às vezes, botar a pessoa no lugar é bom. E o outro comentário é o da Marisa, a questão de ouvir as pessoas falando. E uma vez eu assisti alguém, ou alguém falou, e eu prestei atenção nessas coisas e tal, que o importante não é o que a pessoa fala, é o que entra dentro de você. Então, se alguém aqui falou e chegou até esse outro lado, você deu chance para te incomodar. Se a pessoa só falou e você não absorveu, isso aí não é um problema seu, entendeu? Ótimo. Ó, o trabalhar a paciência, o porquê que o trabalhar a paciência é muito difícil? Eu quero que vocês lembrem na escola, aqui nós estamos com pessoas aí, talvez acima de 35, 40 anos, ou quase Boa, 50. bonzinho, hein? Não, é que vocês são bonitos, então, por causa disso. Mas
Vocês lembram na escola se as pessoas tiveram paciência com você? Ou dentro da tua casa? Eu, quando converso com a minha mãe, eu já tenho. Os meus avós são todos falecidos, os 4. Mas aí eu converso com a minha mãe e ela fala assim: ela fala assim, hoje eu ainda tenho paciência com você. O meu pai, no domingo, ele pedia para eu ir até a empresa fechada de domingo, para receber no dia 5. Mas a empresa ia pagar só no dia 6. E ele fazia eu ir caminhando lá, e ele falava: se você não voltar com o dinheiro, você vai apanhar. Hoje a minha mãe não tem paciência com ninguém. Mas não tem como, ninguém teve paciência com ela. Então, é por isso que quando você é picado pelo bichinho da psicanálise, não que tudo vai ter uma resposta, porque logicamente não tem, mas pelo menos há algo a dialogar dentro de nós, entendeu? As pessoas tiveram paciência comigo, então hoje eu tenho muita paciência, porque, lembre-se, 2 anos, uma criança com câncer. Então, meu pai e minha mãe teve paciência, as pessoas em volta, a família, até porque eu tive o câncer. Então, veio a paciência, veio o acolhimento, veio tudo junto, veio num combo, né? Que hoje, de certa forma, deu bom. Tá tudo certo. Mas se pensarmos década de 80, década de 90, as pessoas não tinham paciência. Faz e acabou. Hoje a gente dialoga com os filhos. Olha, eu não gostei do que você fez. Isso não foi saudável com a sua irmã. Isso está... Gente, era porrada, era chinelo voando de tudo quanto é lado. Então, logicamente, nós somos pessoas impacientes. Com certeza. Nós sofremos isso e nós passamos por isso, né? Apenas para a gente refletir, ok? Gente, dando continuidade aqui, porque o tempo, ele corre demais. E seguindo aqui, Liliane, que você está tomando, Liliane? Aí não, aí você acaba com a gente, né? Eu vou tomar uma água aqui, porque foi. Agora eu que tenho que ter paciência com a Liliane, né? Brincadeira. Seguindo, gente, aqui no próximo slide, vamos falar um pouco da problemática, né? A grande problemática da inteligência emocional é a falta de identidade. E vamos linkar aqui algumas situações, né, sobre essa falta de identidade, está no próximo slide, onde eu quero explicar um pouco para vocês antes de nós entrarmos aqui. Como é construído a nossa identidade. A nossa identidade, segundo Freud, ela é construída desde o ventre. Então, se eu tive uma rejeição à minha identidade quando eu nascer, eu já vou trazer à tona uma rejeição. Se eu fui ali um bebê, que eu fui... que a família se sentiu grata, então certamente, em algum momento da minha vida, eu vou me sentir grato. E aí ele vai passando. Tanto quando fala sobre o mamar, a primeira alimentação, essa fase oral, ela é muito importante, porque através de Freud, né, gente? Aqui é um conceito freudiano. Se eu não sair do mamar de uma forma saudável, aquela situação de colocar pimenta, né, no peito da mãe, e aí a criança não pegar mais, essa forma que não é saudável, pode ser que eu seja uma pessoa que fale muito palavrão na minha vida. Aí depois ele vai falar sobre a fase anal, que é a fase da primeira consciência, que é o cocô e o xixi, que a criança tem essa consciência, eu vou fazer minhas necessidades, eu quero fazer. Se o desfraude foi um desfraude que não foi feito saudavelmente, em vez de aplaudir o que eles estavam fazendo, e a gente utilizou de credo, que nojo, olha o que você está fazendo, que horrível. Certamente é uma pessoa que vai ser muito mão de vaca na vida dela, porque na primeira produção consciente dela, as pessoas que mais amavam ela, os pais, eles não aplaudiram, foram contra. Então talvez seja uma pessoa que vai sempre prender tudo. Então, essa é uma construção, através de Freud, da identidade. E aí a gente chega dos 4 aos 6 anos, que é que é o famoso complexo de Édipo, né? Que o homem
que a criança, o menino, quer matar o pai porque quer casar com a mãe é só dele, então o pai vai abraçar essa mãe, e a criança vem correndo e fala: não, 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 porque a mãe é minha. Essa situação, a mesma coisa. Se não fechou isso de uma forma saudável, perde completamente a identidade de quem eu sou. Então tem esse conceito freudiano, eu gosto muito porque ele aponta algumas situações, cabem para muitas pessoas, logicamente para outras não, mas é um ponto de partida que a gente sempre sai, né? É um ponto de partida muito, muito importante. Só que daí vem a construção da adolescência, aonde a pessoa ela percebe muito mais o outro do que ela mesma. Então ela quer fazer parte de tribo. Os pais já não são mais referência para ela. Ela não segue mais o que o pai fala, ela não segue mais o que a mãe fala. Começam os conflitos dos adolescentes dentro de casa, porque se a amiga está usando short jeans curto, ela quer usar short jeans curto. Se o amigo fez tatuagem no punho, ela quer fazer uma tatuagem no punho. E não vai mais ouvir mais os pais. E se ouvir, vai ser frustrado demais, vai arrumar briga. Tudo isso é uma construção de identidade. Então, a inteligência emocional, a falta dela é realmente porque a falta da inteligência emocional, a problemática da inteligência emocional é a falta da identidade. A pessoa não sabe quem ela é. Ela está flutuando no universo. E muitas pessoas que moram dentro do condomínio de vocês têm essa dificuldade. Então, a problemática dela é: a pessoa sempre vai conflitar, porque ela não vai querer se frustrar. É a adolescente mimada que não consegue receber o não. Então, esses conflitos interpessoais, eles vão acontecer. Por quê? Porque enquanto alguns adolescentes, eles passaram por isso, né? Sempre discutindo e querendo fazer parte de tribos, outros adolescentes escolheram fazer parte de tribos saudáveis, entendeu? Que buscaram crescer com estudo, enfim, que leram bastante. E aí a identidade ela já é um pouco mais formatada, então ela vai conseguir entrar em conflito, ela vai conseguir dialogar com os conflitos. Então a gente traz isso à tona realmente como uma falta de identidade. O primeiro, o conflito interpessoal. O segundo, baixa autoestima. Gente, o que tem de pessoas que não conseguem dialogar frente a frente com a outra, e aí você pode falar assim: não, mas ela não consegue porque ela não consegue falar. Não, às vezes é uma baixa autoestima muito grande, às vezes é uma insegurança muito grande. A gente, de novo, a gente parte sempre do princípio de é uma pessoa que carrega consigo uma construção emocional, é um ser com uma construção emocional. O 3 tem dificuldade de lidar com o estresse. O porquê? Porque o pai era estressado, a mãe era estressada e ninguém ensinou ele a lidar com o estresse. Reações impulsivas. Uma reação que é muito impulsiva: chinelo e cinta. Quando um pai bate numa criança com chinelo ou com uma cinta, é uma reação impulsiva. É uma força de um adulto em uma criança. Ah, não, mas eu sei medir a minha força. Não sabe. Ninguém sabe medir a força, né? O bater é muito complicado, né? Então são reações impulsivas. Eu estava assistindo um vídeo no Instagram, exatamente o Instagram do Eduardo e da Cláudia, né? E aí eu estava lá vendo e ele fez uma chamadinha, né, para dizer que eu estaria com vocês hoje, e de uma pessoa jogando as coisas. Eu não sei de onde estava, se era do 10º andar, não sei onde era. Mas, gente, era um homem que não estava em sã consciência, obviamente, jogando roupas, jogou uma televisão. Ou por quê? Porque discutiu com o síndico. Ah, então não pode discutir. Não pode ser discussão na vida de pessoas. Conflitos acontecem. Logicamente, poderia ser de uma forma saudável, mas na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que não sabem falar com outras. Então, nós temos que ser o inteligente da relação. Eu sempre falo isso para a Karina, que é minha esposa. Eu falo: Cá, você atende muitos pais, eu atendo muitos pais, eu atendo na terapia. E aí, quando a gente vai conversar, tem alguns que chegam realmente completamente armados. 15 minutos é o que você pode dar para ele, porque ele vai falar o que ele quer, e é a percepção dele. Depois você vai
você vai ponderar e falar assim, ó, isso eu concordo com você, isso eu não concordo, isso eu te respeito muito, né? Essa ideia é muito bacana para a gente trazer para nós, mas essa é a sua ideia, hoje não é cabível. O fato de dialogar já mostra que você tem uma inteligência emocional. Pessoas não conseguem dialogar. 5, menor satisfação pessoal. Um grande problema da inteligência emocional, de não ter a inteligência emocional, é que a pessoa não consegue encontrar satisfação em nada que ela faz. E aí o que resta para ela? Ir para o conflito. É isso, porque se ela não tem satisfação na vida dela, até porque nós temos que ter satisfação na nossa vida, né? O fato de vocês estarem aqui é porque vocês têm uma função de muito prestígio, que não é fácil, mas é porque vocês têm uma satisfação. Não talvez nas frustrações e nos nãos, mas naquela pessoa, naquele morador que liga para você e fala: olha, muito obrigado, você me ajudou muito. Existem os remanescentes ainda. Ainda nós não estamos totalmente perdidos. Existem aquele que com essas palavras traz motivação para nós. Então isso é muito importante também. 6, os problemas no ambiente de trabalho, né? Porque eu conheço alguns síndicos, mas a maioria deles não trabalham ou não tem essa função de síndico como um trabalho remunerado que dá para alimentar a família. Então, o ser síndico é mais uma função na vida desta pessoa. Só que os moradores esquecem disso. Os moradores esquecem que ele tem uma vida lá fora, que ele tem seu cônjuge, que ele tem sua família, né? Principalmente, quantos papais, quantas mamães, quantos síndicos que são pais das nossas lindas inclusões, dos autistas, dos TDAHs. Gente, tem uma vida aí, mas o morador não quer saber. Você tem que resolver o problema da água, mas o problema da água não é dele, o problema da água é de todos os moradores, ele também está sem. Talvez os moradores acham que tem água lá na casa do síndico, que faltou luz para todos, mas o síndico também tem luz. Que não tem energia na casa dele, mas no síndico tem energia. Acabou o gás no prédio dele ali, mas não, mas na casa do síndico tem. Não. É incrível que se acontece com uma pessoa, acontece com a outra. Eu não moro em condomínio, eu moro em sítio. Eu não sei se vocês estão ouvindo essa paz aqui, ó. Sítio. Eu brinco com a minha esposa que eu dei o golpe do baú. Eu casei com ela sabendo que ela tinha sítio, ela é herdeira. Yes, agora eu sou herdeiro de sítio. Eu tenho 2 cavalos aqui, ajuda bastante os cavalos. Então, então é verdade. Ela fica bravíssima comigo. Mas eu moro em sítio, então eu não tenho isso, né? Hoje, talvez, eu sonhe, sim, em um condomínio, até por causa do meu filho, que cresce sozinho no sítio, só com pessoas mais velhas. Eu gostaria de estar num condomínio, um local saudável, um local com segurança, para que o meu filho crescesse com mais crianças. Logicamente, eu amava. É por isso que eu adoro a escola, que é integral. Pelo menos fica lá até 5h30 da tarde, tá tudo certo. Então, as pessoas, elas começam a colocar culpa na vida de outras pessoas, né? Ou melhor, na vida do síndico, ele é o culpado, como se ele não morasse lá e não tivesse outro trabalho, como se ele vivesse disso. O que é isso? Falta de inteligência emocional. Falta de inteligência emocional. Ama trazer um problema para o síndico. E 7, o problema de saúde física e emocional, que também é a falta da inteligência emocional. Ok, meus queridos? E minhas queridas também. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, por favor, fale comigo, que é o gap para eu tomar uma água. Gente, ou tá muito bom ou tá muito ruim, né? Eu preciso de diálogo, fala alguma coisa. Ok. Não, tá ótimo. Para mim, perfeito. Certo. Muito bom, Verônica. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu não consigo ver todos aqui no meu celular, porque eu estou no celular, mas ok.
Tá tudo Seguindo, bem também, tô gostando. Boas palavras, bom ensinamento. Isso é muito obrigado. importante. Obrigado, Liliane. De verdade. Obrigado. Sabe que o feedback de É, vocês me motiva a continuar. a Veroniza Continue mesmo. fala, eu acho que tá, eu tô ouvindo aqui que eu não corre, mas é gostoso, Guina. Perfeito, Cássio. Muito obrigado. Gente, continuando. Vamos conceituar aqui um pouquinho. Aqui é só leitura, é rápida. Vamos conceituar, então, a inteligência emocional, né? Vamos conceituar ela. Vamos falar. Só vou fazer essa leitura para a gente já entrar nos principais pilares, tá? Eu quero entregar aqui naquilo que foi combinado, tá bom? Inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional refere-se à capacidade de uma pessoa de identificar, entender, gerenciar e utilizar de forma eficaz as próprias emoções, compreendendo as emoções dos outros. Eu quero parar aqui nesse ponto final, quero chamar a atenção de vocês nesta situação. E chamar a atenção, logicamente, de uma forma saudável. A inteligência emocional, ela está se referindo a capacidades. Nós somos seres humanos e nós temos capacidades e habilidades. E a inteligência emocional é você ser capaz, capacitado para identificar a pessoa, para entender a pessoa. E aí, você identificou e você entendeu a pessoa, agora você vai gerenciar, identificar, entender, gerenciar as suas emoções de forma saudável, que é eficaz. Eficaz sempre vai ser saudável. É só uma jogada de palavras. Então, identificar, entender, gerenciar as próprias emoções de uma forma saudável. Vírgula, compreendendo as emoções dos outros. O que significa? Nós jamais iremos gerenciar as emoções dos outros. Nós não mudamos ninguém. Até porque, se você acreditar que você vai pegar uma pessoa e você vai mudar essa pessoa, transformar a vida dessa pessoa, se for para o positivo, essa transformação é muito bacana. Então você vai ter um ego, uau, eu consegui. Mas e se ela não aceitar e for muito ruim para ela? Então talvez isso você carregue pelo resto da sua vida. Então nós temos que identificar, temos que gerenciar, temos que entender as nossas emoções. A inteligência emocional, ela parte do nosso processo e não do processo do outro. Então é o seguinte, aquilo que é do outro é do outro. E aquilo que é seu é seu. Por que as pessoas ficam doentes emocionalmente? Porque elas pegam as coisas dos outros. Porque se eu tenho uma inteligência emocional e identifico as minhas coisas, as minhas situações, as minhas frustrações, e eu foco para trabalhar, isso vai ser bom, porque eu vou aprender a lidar. Mas eu não posso trabalhar com a situação do outro. Eu já passei por isso muitas vezes. Hoje, quando eu passo, hoje, ou quando começa ali uma situação ruim aqui no coração, um sentimento, eu ligo para minha terapeuta. Assim, eu preciso de sessão, preciso xingar alguém, urgente. Não vou discutir com a pessoa, mas eu preciso falar para minha terapeuta. E aí eu lavo a alma na terapia. Pronto, uma nova história. Então é muito importante a gente saber que a inteligência emocional, o conceito dela é identificar, entender e gerenciar as nossas emoções, compreendendo as emoções do outro, mas não gerenciando a emoção do outro. Envolve habilidade como a autoconsciência, a autorregulação, empatia, motivação e relacionamento interpessoal. E é aqui que a gente entra agora nos principais pilares da inteligência emocional, ok? Quero compartilhar com vocês. Temos aí cerca de 10 minutinhos, não vai dar tempo aqui para a gente conversar. Eu não sei se passei, deixa eu ver aqui.
Isso, exatamente. É aumentar. Acho que é a próxima, Du, por favor. Isso, muito obrigado. O primeiro pilar da inteligência emocional, aumentar a autoconsciência. Aumentar a autoconsciência, você pode trazer à tona o autoconhecimento, o se conhecer melhor. Então, pratique reflexões, né? Ou a reflexão sobre as suas emoções diárias, identificando o que as desencadeia. Dr. Augusto Cury fala algo assim incrível. Ele fala que muitos empresários, todos os dias, para crescerem, né? E para serem prósperos, eles participam de muitas reuniões com outros empresários bem-sucedidos, porque nós sabemos que com pessoas bem-sucedidas você também se torna uma pessoa próspera e sucedida. Ao contrário disso, você vai continuar na mesma. Só que ele fala que essas pessoas são tão inteligentes e elas saem de lá com sonhos, com desejos que elas montaram juntas ali. E se tiver algum conflito, resolvem ali naquela roda com pessoas pensantes e sempre saem com um plano de ação para colocar em prática o sonho, o projeto e etc. Só que o Augusto Cury, depois que ele fala isso, ele pergunta: qual foi a última vez que você sentou na roda do eu? Onde nas cadeiras não estavam ali os empresários, mas estava a pessoa que você deveria mais amar e cuidar, você mesmo. Então, assim, a área paterna sua, a área como pai. Aí você olha para a outra cadeira, aí você vê a sua área como filho. Aí depois você olha a outra cadeira e vê a sua área como marido ou como esposa. E a outra como um bom pagador. E a outra como aquele que está devendo alguma coisa e tem que pagar. Qual foi a última vez que vocês se chamaram para essa roda do eu? Essa roda do eu é muito importante. Né? Aí a gente entra naquele fofa, né? Tipo, quais são as minhas fortalezas? Quais são as minhas fraquezas? As ameaças. Eu estou trabalhando aqui, mas quais são as ameaças? As minhas fragilidades? O aumentar a autoconsciência. Não diariamente, mas pelo menos uma vez por semana. Você precisa ter o seu momento. Você precisa ter essa roda do eu, essa reunião com uma pessoa que você ama muito, para não deixar cair a peteca, para que vocês continuem, né? Poxa, será que eu estou fazendo certo, né, como síndico? E aí, síndico, o que você tem para falar? Mas falando com você mesmo. E deixa ele falar, é o espaço para ele falar. Isso até parece uma loucura, né? Se você pensar nessa roda. Mas é uma realidade. É o espaço para que você possa jogar tudo ali, né? Jogar para o universo, jogar para Deus, enfim, para que você consiga refletir. A gente não consegue refletir de coisas dentro de nós. Nós temos que falar. Vem mais uma vez a psicanálise. A cura vem pela associação de fala, pelo ato de fala. Então, quando você fala, você consegue refletir e identificar o que você está falando. Então, por isso que é muito importante. Então, faça esse teste, né? Se convide para essa reunião. Outra coisa, peça feedback de amigos e familiares, para que eles tenham uma perspectiva, aliás, para que você tenha uma perspectiva externa também, daquilo que as pessoas estão visualizando em você. Às vezes você é um excelente síndico, mas falta o abraço e o aconchego no seu cônjuge. Às vezes você trabalha muito em prol ali dos moradores, mas você não leva uma flor para sua esposa. Então, assim, é bom perguntar para o outro e estar preparado, porque isso é inteligência emocional. Se a gente não conseguir ouvir do outro o que ele pensa sobre nós, falta aumentar essa autoconsciência, ok? 2, nosso segundo pilar aqui, nós estamos falando sobre trabalhar, né, a autogestão, que também a gente pode falar sobre o autocuidado. Use técnicas de controle emocional, o que é? Precisa respirar. Nós precisamos ter um tempo para nós. Nunca responda nada dentro do furacão. O furacão ele só serve para fazer voltas, 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 e você responde sem estar centrado. Por isso que é furacão, porque ele gira.
Uma pessoa que responde dentro do furacão está respondendo de uma forma errônea com as emoções lá em cima, porque não pensou. Deixa o furacão acontecendo, dê 2, 3 passos para o lado, reflita naquilo, visualize e volte consciente, emocionalmente consciente, porque as emoções a gente nunca perde ela. Emocionalmente consciente, uma respiração mais profunda, uma meditação diária é muito importante. Ajuda você a gerenciar o seu estresse. Por que você está estressado? Alguém está te cobrando algo? Você precisa mostrar algo para alguém? A maioria das pessoas que vivem estressadas é porque elas vivem uma vida que elas precisam mostrar algo para alguém. De verdade, você não precisa mostrar nada para ninguém. Aquilo que é seu, o trabalho é seu, você não vai perder o seu trabalho, se perder, vai abrir outra porta. A gente precisa ser motivado a pensar dessa forma para que você seja você. Então isso é muito importante, trabalhar esse autocuidado, você precisa cuidar, eu preciso de uma terapia, vai para terapia! A terapia não é mais para louco não, gente. Anos 80, anos 90, a terapia era para louco. É assim que a gente conhecia. Hoje não. Hoje terapia, ela serve para pessoas inteligentes, que vai sentar com uma pessoa que confia e vai falar tudo o que pensa. E vai sair dali de uma forma tranquila, então não tenha medo de fazer terapia. A terapia é bênção, é algo que vai transformar vidas. Não porque eu sou terapeuta, porque eu penso na terapia dessa forma. E também porque eu sou terapeuta. Desenvolva a resiliência. Resiliência. Saiba sofrer. Você vai sofrer. Se um dia alguém falou para você que você viveria uma vida sem sofrimento, ela mentiu. É mentira. Vida próspera, vida de condôminos próspero, vida de síndico próspero, é uma vida que vai passar pelo sofrimento. E você passa pelo sofrimento, você passa por esses obstáculos, você se autossustenta, ou pessoas te ajudam a se sustentar, e depois você vai sofrer novamente. Por isso que é resiliência, você precisa vencer os seus traumas, suas frustrações e o sofrimento. Não tem como ser diferente. De novo, se alguém um dia falou para você, você não vai sofrer. Ela mentiu, essa pessoa mentiu. Você vai sofrer. Então seja resiliente. E detalhe, hoje uma das nossas, uma das pessoas que eu atendo, ela ligou, ela mandou uma mensagem, e nessa mensagem ela dizia que ela estava chorando muito por uma situação. Eu perguntei para ela, essa situação que você está chorando aconteceu? Ela falou, Guina, eu juro, eu não fiz. Eu falei, então por que você está chorando? Está derramando lágrimas para pessoas que não merecem. Se o seu filho estiver doente, chore por ele, né? Chore por ele. Mas agora chorar por uma pessoa que mandou uma mensagem para você agressiva, ela é aquela conversa do início. Ela falou que ela entregou o que ela tinha, que é realmente essa raiva, esse estresse, é da pessoa. Então pense nisso e desenvolva a sua resiliência. Indo aqui, porque o tempo já foi. Desenvolva a empatia. Pratique a escutativa. Preste atenção nos outros, de como eles estão se sentindo. Eu coloquei aqui, coloque-se no lugar dos outros, mas de verdade, eu vou contradizer a própria coisa que eu escrevi. Nós não conseguimos se colocar no lugar do outro, exatamente. A gente não consegue vestir o mesmo sapato que o outro. Mas, Dr. Augusto Cury fala que se colocar no lugar do outro é estar com o outro. Então, se for para estender a mão, estenda a mão. Muitas pessoas querem pisar em você. Mas quando você estende a mão para outras pessoas, significa que você está em pé. Porque aquele que está caindo não consegue estender a mão. Somente aquele que está em pé. Então, ajudar o outro é muito importante. Desenvolva a empatia sempre pensando na ajuda e na generosidade. Porque aquele que ajuda é aquele que é generoso, é porque está em pé. Aquele que não ajuda e não é generoso só anda engatinhado. Então, não consegue ajudar ninguém, porque se dar as duas mãos, vai cair de cara no chão. Entenderam? Isso, logicamente, de uma forma muito emocional.
Então, tenha uma conversa mais profunda e sincera com pessoas. Utilize a escuta ativa. Esteja ali para a pessoa naquele momento. Eu acho que o síndico, ele é a pessoa que mais deve fazer isso, porque a pessoa vai falar, independente se for com agressividade ou não, ela está te trazendo uma demanda que está incomodando ela. E se você puder ajudar ela imediatamente, ok. Se você não puder ajudar ela naquele momento, dialogue, fala com ela. Olha, nesse momento eu não consigo. E a partir do momento que você foi sincero, e você fala, não consigo, mas vou buscar ajuda, a gente vai resolver essa situação. A partir do momento que você falou isso, e você foi sincero, o que ela falar vai ser, mais uma vez, sobre ela e não sobre você. Então, a empatia é muito importante pensar dessa forma. Seguindo aqui também, fortalecer a motivação. Vocês não são síndico à toa, né? Vocês estão onde vocês estão realmente para orientar, para auxiliar. Alguém precisa pensar. Em todo grupo, em toda comunidade, sempre existe pessoas que pensam sobre a situação. Tipo, pessoas que se organizam para pensar e refletir e ter planos de ações para uma melhor convivência de outras pessoas. Isso é antes de Jesus. Os filósofos, eles faziam isso. Os filósofos, eles faziam rodas para pensar, eles tinham uma motivação. Vamos pensar para ter crescimento. Então, não é apenas o síndico que cresce, mas tipo, tem essa motivação que você precisa buscar crescimento emocional, ter inteligência emocional, ter parceiros, porque você é uma pessoa pensante dentro do seu condomínio, dentro de onde você está. Então, defina metas pessoais, mantenha o foco nelas, mesmo diante das dificuldades, tenha resiliência, como já falamos. Cultive uma atitude de otimista. Ninguém quer ouvir um síndico falando, poxa, deu ruim, não vai dar certo. Não! Fala, olha, vamos trabalhar. A gente percebeu que tudo está sendo contrário, mas vamos unir forças e vamos até o final. Poxa, as pessoas querem síndicos otimistas, pessoas otimistas. Não que não sabe lidar com a realidade você sabe lidar, mas você pode ser otimista. E quando não der, olha, desta vez, essa situação não deu, mas virão outras que nós iremos vencer. E é assim que a banda toca, é para frente, né? Isso é muito importante. O fato de você ser otimista, você está blindando a sua mente. Você está focando e você tem um alvo. Motivação é ter missão, visão, propósito e alvo. Se você tem visão, missão, propósito e alvo, você é motivado. Se você for dormir hoje e se você não pensar em nada para o amanhã, para que você cresça, ou aqueles que estão no condomínio, os moradores cresçam, algo está acontecendo. Então, seja otimista. E detalhe, preste atenção que isso é muito legal. Recompense-se por pequenas conquistas para manter a motivação em alta. Você pode se recompensar, sim. Você trabalha, você rala, você escuta pessoas, você ajuda pessoas. Você tem que ter o seu dia, né, de tomar uma água. O seu dia de sair com a família, de enfiar o pé na jaca. Você precisa se recompensar da sua forma. Se recompensar não é extrapolar, mas é buscar uma satisfação, é buscar algo bom para você. Então, porque existe deixa eu lembrar o nome que a psicanálise traz também, uma humildade hipócrita. O que é humildade hipócrita? A humildade hipócrita é quando as pessoas falam bem de você e falam, poxa, que trabalho bacana que você fez. Você fala, não, poxa, é assim mesmo. Nossa, eu percebi que você é muito bom naquilo que você faz. Não, imagina. Humildade hipócrita, porque por dentro você está feliz. Então agradeça, saiba agradecer. Muito obrigado. Eu tenho estudado exatamente para isso. Eu tenho estudado para crescimento. Eu tenho estudado para ser um melhor síndico. Eu tenho participado de palestras, de reuniões para ser um melhor síndico. Então, aceite isso. Aceite isso. Isso. Eu sou né? A gente precisa ter esses momentos, sim.
Esses momentos também faz parte da inteligência emocional. E por fim, meus amigos e minhas amigas, aprimorar as habilidades sociais ou ser saudável nos relacionamentos interpessoais. Isso aqui eu vou ler porque nós estamos conversando sobre isso aqui a palestra inteira, né? Esse bate-papo aqui, né? Pratique a comunicação assertiva. Aqueles que se... Calma que eu vou formular. Aqueles que não conseguem se comunicar de forma assertiva, ele se comunica de 3 formas. Ou agressiva, que é uma pessoa reativa, não saudável, e vai sempre xingar e trazer alguma coisa que não vai ser saudável, vai te ferir ou vai ferir outras pessoas. Então, se ele não for assertivo, ele é agressivo. Ou ele vai ter uma comunicação passiva, que ele só vai fazer não vai ter voz. E você vai falar e vai só vai aceitar. Mesmo não gostando, vai aceitar. E a terceira, se não for assertivo, ele vai ter uma comunicação passiva-agressiva. Mas, Guino, o que é o passivo-agressivo? É aquele que na reunião fica, não, tá, ok, ele foi passivo. Quando acaba a reunião, ele vai embora com 3, 4 moradores e vai falando, não concordei com nada. Não concordei, só não falei para não atrapalhar, mas eu não concordo com a postura deles. Começam a fazer picuinha em grupo de WhatsApp. Esse é o passivo-agressivo. Na frente das autoridades, do líder, do síndico, concorda e depois fala de você por trás. Então, por isso que nós devemos praticar a comunicação assertiva. Olha, eu gostei, parabéns, muito legal, vamos colocar em prática. Olha, não vai dar para colocar em prática nesse momento, mas vamos buscar outras situações. Então, isso é muito legal de se pensar, porque se você não está sendo assertivo, você está sendo ou passivo, ou agressivo, ou passivo-agressivo, que aceita na hora, mas fala mal depois da pessoa por trás. Aprenda a gerenciar os conflitos de maneira construtiva, sempre buscando soluções, né, para todos os envolvidos. Cultive as relações interpessoais saudáveis, ao demonstrar empatia, a colaboração e confiança nas interações. Quando você for interagir com qualquer pessoa, mesmo, né, por tudo que eu passei, mesmo sendo gago, eu sou um pouco gago, gente, eu não desisti de falar, de colocar as minhas opiniões. Logicamente, estou ajudado na terapia, inteligência emocional, estudei, mas a gagueira está em mim e eu sei, e eu me conheço, e está tudo bem. Sou assim, mas isso não vai calar a minha voz. Então, toda vez que eu estou à frente de pessoas, ou aqui no online, eu sempre tento ser o máximo do Guina, de trazer à tona a minha essência. Faça isso para as pessoas também. Isso é muito importante para as suas relações interpessoais. E assim, eu finalizo deixando aqui para vocês algumas perguntas, não para vocês responderem aqui, mas para que fique também no campo das ideias e você possa responder, ter seus insights, né? No nosso painel. Qual área da sua vida que neste momento você precisa de inteligência emocional, né? Tipo como a gente conversou, se você sentasse na roda do eu, qual área da sua vida que iria falar mais? 2, brinde a sua mente no dia a dia, de verdade. Quais as mudanças que você pode colocar em prática a partir de hoje para cuidar do seu eu? Seja intencional. Tudo começa na intenção. Eu quero me cuidar. E aí certamente você vai conseguir. E 3, busque por ajuda. Escolha um profissional da área da saúde emocional, da saúde mental e busque por ajuda. Inclusive, eu vou deixar depois aqui também com a Cláudia e com o Du, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo para esse ramo da terapia, para outras palestras, me coloco à disposição de vocês, tá bom? Para ajudar naquilo que for necessário. E concluímos, né? Aqui,
Tem o painel, aí tem o concluímos do por favor, aqui na frente. Isso, o próximo. Maravilha. Concluímos. Aprendemos a problemática de não termos a saúde emocional. Recebemos ferramentas saudáveis para obter a inteligência emocional. E precisamos ser intencionais para mudarmos a nossa realidade. Assim eu finalizo, né? Muito obrigado pela atenção e acolhimento de todos e que a gente possa ter próximas, né? Aqui. É isso, Du. É isso, Cláudia. Muito obrigado. De verdade, estou à disposição para alguma pergunta, enfim. Obrigado, gente. Obrigado, Guina. E eu, se me permite uma observação, não, Lógico. enfim, uma vivência também, né? Eu acho que a gente tem que ter, nessa questão da inteligência emocional, sempre uma questão estratégica, né? Você tem que ter sempre um olhar ali, pegando isso que você falou, de onde você quer chegar, para entender todos os cenários, todos os atores, né? O que cada um está fazendo, o que cada um ganha, aquela pessoa está fazendo aquilo por quê? Quer dizer, o que ele vai ganhar? O que ele quer? O que ele precisa? Será que é isso mesmo que ele está querendo? Será que é isso mesmo que ele precisa? Ele precisa disso por quê? Então, quando você vai olhando essa questão estratégica de como cada um vai se movimentando, porque o condomínio é essa cidade, né? Então, lá no meu prédio, tinha um pessoal que queria um espaço pet. Mas por que ele quer um espaço pet? Ah, porque tá perigoso sair para passear com o cachorro na rua. Pô, faz sentido. A gente tem um espaço para isso? Não tem um espaço para isso? Como é que a gente contorna essa situação? Como é que a gente vai atender essa necessidade ou não vai atender essa necessidade? Tem alguma outra prioridade? Não tem prioridade? Qual é um grupo maior? Qual é um grupo menor? Então, assim, esse olhar estratégico na gestão da comunidade é muito importante, eu acho, para conseguir mediar esses conflitos. Ô, Guina, queria super agradecer, assim, foi bem legal. Eu deixei, pessoal, antes de abrir para as perguntas, tem um questionário, um forms, né, um formulário para vocês falarem se gostaram ou não. Isso para a gente é super importante, vocês preencherem, e também para o palestrante, para o Guina, que para quem participa, especialista que a gente chama, é super importante. E aí, a outra coisa que eu vou pedir, a gente pediu até para a Marisa está sem celular, só tá. Du, acho que cortou, né? A Cláudia? Cortou um Estou pouquinho cortando? dela. Agora voltou. Ah, Eu tô ouvindo. voltei. Ah, então tá. Também a internet também estável. Assim, super importante vocês darem um depoimento aí para a gente também, para a gente poder usar e chamar mais gente. Eu achei super rico esse bate-papo. Acho que muito mais gente podia ter aproveitado. Então, toda vez a gente pede, gente, chama, porque assim, para a gente fazer, a gente chamar o palestrante, chamar isso, ele tem, a gente, assim, tem um esforço, né? A gente faz isso com esforço porque a gente quer melhorar. E assim, todo mundo que participa, o Mondim, tem o Edilson, pessoa que participa de muitos bate-papos, sabe o quanto são ricos. Assim, o quanto tem. Então, quanto mais gente participar, mais a gente pede também divulgar, se puder fazer depoimento, mandar em vídeo para a gente depois o que acharam, é super importante. Agora aí façam perguntas. A Sandra até tinha colocado algumas coisas aqui. Eu tinha chamado a Sandra na comunidade, falei, Sandra, participe. Depois, se você quiser dar o depoimento, você fala o que você achou. Mas ela colocou aqui, né, que ela percebe que a pessoa que ela agride, ela. Não sei se o Edu comentou no começo, Guina, a gente tem um grupo de WhatsApp hoje um grupo de WhatsApp de síndicos, são quase 600 síndicos de todo o Brasil, e eles trocam ideia diariamente, assim, para falar o que acontece, um resolve o problema do outro, tem hora que é autoajuda, tem hora que é dica, tem hora que é um negócio que funciona super bem, assim. Aí a Sandra estava contando uma ali no prédio que eu até comentei, que eu falei, gente, essa pessoa parece até uma psicopatia, porque é meio uma perseguição, sabe? A adolescente mimada ali. Primeiro puxou o saco, falou depois, eu consigo o que quiser, e teu marido é advogado, colocou lá o marido, tá uma treta boa aqui, né? Mas ela tá falando, então, assim, que essa pessoa que persegue ela não é dela que ela tá falando, ela tá falando da própria pessoa, né? Ela tá se Isso. colocando ali que a própria pessoa falou que está adorando aqui a conversa da missão, propósito,
e que o alvo é ela, né? Colocou aqui. O Mondin lembrou de uma música aqui que ele colocou, que é da Império Serrano, de 86, que quero que amanhã seja um dia bem melhor, e será, Isso. né? Que é muito bom. E agora, gente, se vocês quiserem falar, a Sandra aqui falando do grupo, que é fantástico. Se alguém quiser falar, por favor, façam as perguntas para ele. Aproveitem, hein, porque foi muito especial. Quero só dizer para o Mondin que ele colocou a música de 86. É isso, né? 36. Justamente. Eu nasci em 87. Eu não. Ah, eu acho que você foi feito sobre o som dessa música, hein? Talvez, talvez. Aí, pode ser que embalou isso aí, hein? Pode ser que embalou. Essa música, assim, ela tem. Já não é tão novinha, né? Tem um bom tempo e tal, mas desse assunto todo que você ficou abordando, essas questões da gente ter um olhar mais otimista, um olhar mais positivo e usar isso para conduzir as nossas decisões e até as nossas reações, eu achei que ele tem bastante aderência com esse texto, porque não sei se você conhece qual música é essa? É um samba que Então, ele canta assim, ó, eu quero que meu amanhã, seja um hoje bem melhor, bem melhor. É um negócio que te coloca muito para cima, assim, é eu vou bem bacana. escutá-la, eu vou pesquisá-la. É. Na parte do refrão ela fala isso, na outras partes deixa pra lá, né? Mas é Tranquilo. assim, eu gostei muito da sua palestra, o enfoque que você tem, assim, traz muita coisa para gente refletir, assim, dessa questão de sentar numa reunião com vários eus, assim, é, o, é uma, é uma, sei lá, uma novidade, assim, entendeu? É uma ferramenta nova que você trouxe e eu achei muito interessante essas coisas, assim, a gente precisa se conhecer, né? Os Isso. meus vários pedaços de mim, assim, não adianta eu querer falar assim, eu sou, eu, eu sou na primeira pessoa, né? Mas eu tenho eu 1.2, 1.3, 1.4, são várias facetas que a gente tem e que constrói a nossa personalidade, né? O eu é o que eu vejo e as outras facetas é o que as outras pessoas veem, né? Exatamente. Freud vai falar que nós temos personas. São as nossas personas. Nós A gente usa temos. isso aí no GPT agora, né? É, exatamente. Ele ajuda muito, isso é muito bom. Isso aí. Bom, parabéns, muito obrigado, viu? Imagina, eu que Aí eu agradeço. também, aí eu também quero agradecer. Quero agradecer porque você abriu um leque assim, totalmente diferente do nosso, do meu olhar, assim, né? Porque a gente olha muito o que está fazendo, o que vai fazer, porque a gente é um monte de coisa. A gente é mãe, é esposa, é avó, é síndica, é irmã, é tia. Então, olha quanta coisa que a gente é numa pessoa só. E quando a gente olha, quando você começou se eu sentar comigo mesmo assim, nossa senhora, vai ter um arranca-rabo comigo mesmo. Porque, não é verdade? Então, porque até você começar, é esse negócio, é sempre buscar o conhecimento. Então, essa foi a primeira de muitas lives que eu vou querer assistir por aqui. E eu achei muito legal essa dica da gente realmente buscar até fazer terapia mesmo, para a gente poder cada vez melhorar mais. Né? A gente fala assim, somos maduros, a gente já viveu tanta coisa, mas viveu nada, tem tanta coisa para você aprender ainda. Então, cara, você foi muito legal hoje, gostei demais, viu? Parabéns. Poxa, muito obrigado. E essa situação, né? Nossa, eu sou maduro. Eu já vivi muitas coisas. Você está se comparando com quem? Tipo assim, você, Vergonha. não é verdade? Pô, eu sou maduro, tá? Mas comparado com quem? Você está se comparando com a sua filha? Sim, você é madura, exemplo, né? Mas se você, tipo, comparar as suas emoções com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, sou um bebê, não tem maturidade nenhuma emocional. Então é comparado com Então, o quê? Então é por isso que é importante, ou com quem, né? Tipo, comparado com o quê ou com quem. É por isso que é importante essa roda do eu. Porque daí você consegue. Porque muitas das vezes estão acontecendo tipo, coisas dentro ali, né?
ou do apartamento, enfim, né? Que o síndico acha e ele não consegue resolver e ele acha que ele é um mau pai. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente começa a misturar as nossas personas até ficar doente emocionalmente. Por uma coisa que eu não resolvi como síndico, eu acho que eu não sou um bom marido, não sou um bom empresário, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós iremos falhar. Poxa, quem nunca falhou? Quem nunca errou? Né? Então, isso é muito interessante. Eu sou maduro, mas eu sou maduro comparado com quem e qual área da minha vida. Então, isso é muito bom Não, é refletir maduro para a gente no crescer. sentido, é maduro no sentido biológico mesmo, né? De que É, você falou. Somos uma turma sim, sim, assim, né? Adulta, digamos assim, madura, não sim. sei, mas adultas, né? Já. Então, É, teoricamente, eu imagino que eu já vivi algumas coisas, passei por várias coisas na vida. É essa maturidade que eu quero dizer, mas no fim é isso aí que você acabou de dizer. Sou madura até Gilson, que ponto. eu acho que no fim a gente volta a ser criança em algum momento. Essa é a grande sacada. Sim, legal. Né? Muito bom. vai lá, Gilson, manda seu depoimento para a gente. Boa noite a todos. Professor, tudo que você falou aí, a gente vive síndico no dia a dia, né? E uma das coisas que eu não acompanhei toda a aula, mas o pouco que acompanhei, a gente se identifica muito com o que você falou, né? E uma das coisas é, quando o morador manda aquelas mensagens com muita ignorância. É o redemoinho que você falou, né? Aí tem hora quando a gente quer responder de forma errada, quer revidar, quer mostrar para aquele morador que ele está errado e que eu estou certo. Então, aí você consulta o doutor, advogado, ajuda um pouco, tem um pouco de paz e vai pensar melhor, vai analisar o que está acontecendo, com o tempo você vai pensar e vai mostrar o melhor jeito de ele entender o que é certo, o que é errado. Então, você está de parabéns, gostei muito. Obrigado. Tudo que você falou aí é muito voltado tanto para a nossa vida como síndico, para a nossa vida pessoal. Está de parabéns, professor. Muito obrigado, Edilson. E uma coisa aqui, só, né, é muito legal o que você falou, né? Quando a gente recebe uma mensagem. De que horas a que horas que eu posso mandar mensagem para o síndico no WhatsApp dele? Cara, passou do horário, vai responder Tudo bem? no outro dia. Ué, e pronto. É assim, a gente tem que ter a liberdade de dizer não, não vou responder agora. O porquê? Porque agora eu estou com o meu adolescente estressado porque eu fui frustrado com essa mensagem. E aí você percebe que a mensagem que foi escrita foi de um adolescente escrevendo bravinho, como era com o pai e com a mãe. Entendeu? Então, isso é muito interessante, parar, olhar e ver que a escrita foi de um adolescente, porque não foi de uma pessoa ética, uma pessoa que tem inteligência emocional e uma pessoa que saiba falar aquilo que está precisando. Então, aí você deixa o adolescente gritar lá, escrever o que ele quer. Aí, na sua hora, no seu momento, porque você tem que dar uma devolutiva, porque você é síndico. No seu momento, né, consciente, utilizando a inteligência emocional, aí você vai chamar. E detalhe, tem hora que vai falar assim: olha, eu não gostaria de responder pelo WhatsApp, a gente pode estar marcando para conversar? E vai no tete a tete, deixa ele esperar mais um pouco. Tem que fazer isso, gente. Né? Alguém tem que pensar na história. É verdade. Eu já recebi mensagem de 2h30 da manhã, 3 horas, Que isso? e no dia seguinte o morador falou assim: eu vi que você visualizou a mensagem. E por que você não respondeu? Porque eu não quis. É, Aí, se você for responder, você vai com mais ignorância ainda, né? Lógico, lógico. Mas ótimo. E a gente continua. Otimista.
Galera, então vamos agora para a cozinha, esquentar nossos pratinhos, vamos comer. Queria Verdade. agradecer a todos a presença, especialmente o Guina, pelos momentos de sabedoria. Obrigado, Eduardo. Muito bom poder contar com você aqui com a gente para trazer esses esclarecimentos para toda a nossa comunidade. Depois o vídeo vai ser publicado no YouTube, eu vou compartilhar o link lá no grupo, mando para você também, Guina, que a ideia aqui é que esse conteúdo seja replicado e que outras pessoas tenham acesso, possam ver, entender e que isso melhore cada um de nós como seres humanos. Perfeito. Eu que agradeço imensamente todos vocês, em especial o Du com a Cláudia, né, por este convite, né? Estarei sempre à disposição de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Aí depois, né, a Cláudia e o Du pode passar o meu contato para vocês, vocês podem me chamar, né? Eu só não sei se eu vou responder na hora, Mas mas pessoal, tem o Instagram aí do Guina, gente, segue aí isso, o é o Instagram do... underline Guina Oficial, isso mesmo. Underline Guina Oficial, é só seguir lá e a gente vai conversando. Tá bom, gente? Muito obrigado de verdade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Obrigado, pessoal. boa Boa noite. noite. Obrigada, gente, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.